Olá pessoal, hoje eu vou ler aqui um salmo que foi escrito há mais ou menos 3.000 anos atrás. Mas este salmo, ele expressa uma realidade que podemos ver hoje também. Porque quem escreveu esse salmo falou a respeito do que estava acontecendo na época em que ele vivia, ou até mesmo antes. Mas hoje, no século XXI, nós vamos ver que está acontecendo a mesma coisa. E talvez seja até pior ainda do que naquela época. Então, é necessário entendermos isso para vermos como é que está o mundo hoje de forma geral. Está como vocês vão ver aqui. Então, esse salmo é o salmo de número 14. E ele começa dizendo assim, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Então, pessoal, o insensato diz no seu coração, não há Deus. Isso é algo realmente que acontece de forma insensata por parte de quem diz tal coisa, de quem diz para si mesmo tal mentira. Porque Deus existe, sim, Deus é real, Deus é vivo e verdadeiro. A opinião humana, nesse caso aqui, quando a própria pessoa diz para si mesma em seu coração que não há Deus, essa opinião, digamos assim, não é certa, é errada. Ele tenta mentir para si mesmo. E hoje, no século XXI, muitas pessoas estão nessa mesma condição, mentindo para si mesmos. Quando hoje elas dizem em seus corações que não há Deus, elas estão mentindo para si mesmas, porque isso não é verdade. Mas na consciência delas, isso é verdade. Infelizmente, chegou a esse ponto. Porque hoje está acontecendo a mesma coisa. Hoje muitas pessoas dizem que não há Deus e vivem como se não existisse Deus no mundo. Elas vivem dessa forma. Elas não têm mais temor de Deus diante dos seus olhos. Elas vivem como se não existisse Deus, como se Deus não fizesse caso do que elas estão fazendo. Mas isso é uma grande mentira, que elas dizem para si mesmas, assim como aquelas pessoas disseram no passado, quando esse salmo foi escrito. Então, dá para se ver que está se repetindo a mesma coisa que aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Então, esse salmo expressa essa realidade que nós podemos ver, constatar, que é assim que está acontecendo hoje. Então, ele continua dizendo aqui, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. E essas pessoas que dizem que não há Deus, o que elas fazem? Corrompem-se e praticam abominação. Então, além de dizer que não há Deus, essas pessoas hoje, assim como aquelas pessoas do passado, elas se corrompem. Elas estão corrompidas na mente, no corpo, na consciência. Esse corrompimento é algo perverso. Não é algo bom, é algo perverso. É algo que faz as pessoas praticarem coisas erradas, que no caso aqui é abominação. Eles praticam abominação, abominação diante de Deus, ao qual eles dizem que não há Deus. Então eles praticam abominação. Mas hoje, no século XXI, podemos ver que as pessoas que estão corrompidas,
elas estão praticando pecados, iniquidades, impiedades e, principalmente, abominações. É assim que está acontecendo hoje. Ou seja, é algo muito pior ainda do que no dia em que esse salmo foi escrito, relatando algo que acontecia naquela época. Em nossa época, hoje, no século XXI, a humanidade está muito mais corrompida e praticando muito mais coisas abomináveis aos olhos de Deus, com arrogância, com prepotência, de propósito mesmo, deliberadamente. Porque essas coisas dominaram a vida das pessoas. Elas estão totalmente pervertidas. Isso é a realidade que nós podemos ver hoje. Você vê aí os mais variados crimes, de várias formas, das mais variadas possíveis, acontecendo diariamente, porque as pessoas estão corrompidas. Isso é um problema gravíssimo que afeta a humanidade de forma geral, com certeza. Ele continua dizendo aqui, ó: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, em meio a tudo isso que está acontecendo, hoje no século XXI, assim como aconteceu no passado, Deus hoje está olhando para os filhos dos homens, para as pessoas de forma geral, para ver se há quem entenda. Será que existe alguém que está entendendo as coisas de uma forma eficaz? Ou será que a insensatez tomou conta e já impede as pessoas de entender algumas coisas? Principalmente entender Deus. Hoje, a falta de entendimento a respeito de Deus e de coisas justas está levando a humanidade para a ruína e perdição. Porque as pessoas não entendem mais. Elas não entendem a verdade, elas não entendem o amor, elas não entendem a piedade, elas não entendem os bons valores éticos e morais. A corrupção mental das pessoas, de forma perversa, está causando essas más consequências na vida da humanidade de forma geral. Então, ele diz aqui: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Será que Deus está vendo alguém hoje buscando a Deus? Porque se a maioria das pessoas estão perversas, pervertidas, corrompidas, elas não têm esse interesse mais de buscar a Deus, essa vontade, esse ânimo. O que elas querem buscar são coisas terrenas. Elas querem buscar os negócios dessa vida. Elas querem buscar o amor do mundo e das coisas que nele estão. Elas querem buscar ser mais amigos dos prazeres do que de Deus. Essa é a realidade que Deus hoje está vendo no século XXI acontecendo claramente. Porque a humanidade está praticando isso de forma muito descontrolada, digamos assim. Então, é assim que está acontecendo hoje. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Então, a humanidade hoje está totalmente nessa mesma condição. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. A corrupção é generalizada. Então, é assim que está acontecendo hoje. Em todos os países do mundo. Ou seja, isso está acontecendo com a maioria da humanidade. Todos estão nessa condição. Infelizmente, é assim que acontece. Essa é a realidade que Deus vê acontecendo. Porque Ele está olhando para os filhos dos homens. Ele está olhando para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI.
E o que ele vê é que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Como está escrito, Deus criou o homem reto, mas o homem se envolveu em muitas astúcias. Foram essas astúcias que o corromperam, de forma que eles se extraviaram da retidão. Eles se extraviaram da prática justa. E por isso, todos eles juntamente se corromperam. Estão corrompidos na mente. Os pecados, as iniquidades, as abominações corromperam a humanidade a esse ponto. E isso pode ser visto claramente acontecendo hoje. É só você ver aí as notícias que saem em todos os lugares, em todos os países, em todos os governos. Tudo está corrompido, pessoal. Essa é a realidade. E não tem como nós fecharmos os olhos para essa realidade, porque essa realidade está diante dos nossos olhos. Nós podemos ver isso claramente. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então, essa é a consequência desse corrompimento, dessa corrupção generalizada. Porque hoje não há quem faça o bem. Se não há quem faça o bem, o que as pessoas estão fazendo? O mal. O mal contra o seu próximo, contra as pessoas, contra a humanidade de forma geral. É assim que está acontecendo. Tem pessoas que estão se juntando para fazer planos de destruição contra as pessoas, contra a humanidade. É assim que está acontecendo. Então, não há quem faça o bem mais. Infelizmente, chegamos a esse ponto, pessoal. Hoje, no século XXI, é assim que está acontecendo. Tudo está se repetindo novamente. Porque não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo debaixo do sol. Tudo acontece dessa forma. Sempre se repetindo a mesma história, geração após geração, século após século. Então, hoje, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Não existe nenhuma pessoa sequer que esteja fazendo bem. As pessoas sempre fazem o contrário do bem. Elas fazem o mal. Elas fazem algo para prejudicar, para estragar, para danificar a humanidade. Esse é o objetivo de não existir ninguém que faça o bem. A maioria das pessoas, ou seja, todas as pessoas hoje, infelizmente, estão praticando muitos males, que estão, dia após dia, se agravando e prejudicando ainda mais a humanidade. Essa é a verdade. Então, é isso que está acontecendo. Então, pessoal, nós podemos ver que isso está acontecendo hoje. É assim que está acontecendo. Então, nós devemos analisar essa questão. Será que estamos agindo de forma certa, praticando essas coisas? Ou será que a nossa mente está tão cauterizada que não conseguimos mais entender o que estamos fazendo? Porque quando a mente humana está corrompida e pervertida, ela não tem a capacidade de analisar, de refletir sobre essa questão. Porque para ela, o que ela está fazendo é algo certo, mesmo que seja errado. Porque a corrupção leva a isso. A pessoa fica embrutecida, o coração fica duro, fica impenitente. A pessoa que faz isso, ela não dá ouvidos à verdade. Ela está tão corrompida que a verdade não penetra mais em seu ser, em sua consciência. É assim que está acontecendo. Então, a humanidade hoje está vivendo assim. E o que nós deveríamos fazer para mudar isso?
seria necessária uma mudança radical, profunda, uma purificação desse erro. Nós deveríamos retornar à sensatez e nos purificar desses erros que nos corromperam, que fez a humanidade chegar ao ponto que está hoje. Então, deveria existir essa vontade partindo de cada ser humano, de cada pessoa que vive hoje no século XXI, para tentar mudar esse quadro negro, terrível, que as próprias pessoas fizeram ele estar desse jeito. Então, pessoal, era isso que eu queria falar aqui. Porque, apesar de tudo que está acontecendo, ainda há uma oportunidade, uma chance de redenção. A humanidade tem que querer isso para si mesma. Porque, se ela quiser, ela encontrará a redenção. Deus fará a redenção para aqueles que quiserem. Então, é necessário entendermos isso, porque ainda há tempo da humanidade começar a dizer em seu coração que existe Deus, o Deus vivo e verdadeiro. É hora dessa humanidade, tendo essa confiança, começar a clamar a Deus, se humilhar diante dele, se sujeitar a ele e obedecer a ele. Dessa forma, haverá da parte de Deus uma mudança pelo clamor daqueles que querem que aconteça uma mudança no mundo de forma geral. Então, é hora da humanidade reconhecer isso, reconhecer o seu erro, cair na real, se purificar desse erro e começar novamente a temer a Deus. É preciso que a humanidade entenda isso. Então, eu estou aqui tentando estimular, encorajar e incentivar as pessoas a que façam isso. Porque se você quer que aconteça uma mudança no mundo, é hora de você colocar isso em prática. É hora de você buscar a Deus, clamar por Ele. Porque quando isso acontecer de forma sincera e verdadeira, Deus vai agir de forma eficaz em favor daqueles que querem o bem. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui, para que a humanidade possa entender isso. Quando a humanidade tiver esse entendimento, aí sim haverá da parte da humanidade um arrependimento, digamos assim, para que assim Deus possa intervir em favor da humanidade, porque pessoas estão clamando por uma mudança. E esse clamor, ele penetra nos ouvidos de Deus. E Deus vê e vem agir em favor daqueles que estão clamando por Ele. Então eu espero que essa mensagem possa começar a ter um efeito, ter uma ação que produza em cada pessoa essa vontade de fazer isso de forma eficaz. Então eu espero que todos possam entender isso. Essa é uma mensagem simples para que possamos entender que ainda existe uma chance de mudar tudo isso. Porque o mundo hoje, infelizmente, está totalmente pervertido e corrompido. Mas ainda há esperança. Nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é o Deus vivo e verdadeiro. Então, essa esperança, ela tem que começar a se realizar no mundo, através daqueles que queiram clamar a Deus por uma mudança, por uma redenção, para que a humanidade possa ter a chance de se salvar das práticas erradas
que elas estão fazendo hoje. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para todas as pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.